é o seu maior medo? Você saberia responder a essa pergunta em uma entrevista de emprego? Se a sua resposta for não, eu te convido para permanecer comigo, porque nesse vídeo nós vamos responder a essa questão. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou a psicóloga Andréa Marinho. Quero convidar você que está aqui pela primeira vez no canal, venha fazer parte dessa família, inscreva-se. Toda semana nós temos conteúdo novo e curta o vídeo se você achar que o assunto é interessante. Deixa aqui o seu like. Pessoal, vamos entender por que dessa questão, qual que é o objetivo dessa pergunta, né? Qual é o seu maior medo? Bom, o recrutador, a intenção dele é te conhecer mais, né? É ampliar a visão dele a respeito da pessoa que você é. Quem é você, né? E muitas vezes quando a gente pede para a pessoa descrever-se, ela tem dificuldade. Então o recrutador ele vai pedindo algumas outras informações para compor aí o seu perfil. E talvez você esteja perguntando: Andréia, como que eu devo responder essa questão? É uma pergunta do âmbito profissional, devo falar do meu maior medo profissional, ou eu posso ir pelo caminho do meu medo pessoal? Então, normalmente eu respondo para vocês que a maioria das questões, elas são do ambiente corporativo, do seu perfil profissional, e que você deve falar a respeito desse perfil. Mas essa é uma das perguntas perigosas, e por isso a minha orientação é que você fale mais da sua vida pessoal. Vou te trazer exemplos da vida pessoal e exemplos da vida profissional do que você poderia responder, e vou trazer algumas observações nesse vídeo, então permaneça comigo até o fim e não perca nada. Bom, pessoal, Andréia, o que eu faria diante de uma situação dessa? Nem tudo a gente precisa chegar numa entrevista e saber, né? E a gente ter a absoluta certeza do que o recrutador quer. Então, caso você se sinta à vontade, você pode perguntar para o recrutador, né? Se o recrutador te pergunta qual é o seu maior medo, você pode virar para ele e perguntar: seria no âmbito pessoal ou profissional? E esperar. Eu acredito muito que ele vai te dar a resposta que vai deixar você à vontade, que ele vai falar o que você preferir relatar. E aí, a minha orientação é: vá pelo caminho aí do pessoal. Então, vamos lá. O que eu oriento que você não fale, tá? Não fale questões mais superficiais. Ainda que o medo seja grande, né? A gente precisa entender um pouquinho e justificar. Por exemplo, tem gente que tem pavor de barata, pavor de aranha, pavor de insetos, né? Mas, ainda que seja um medo grande, pararia por aí a sua resposta. Ah, qual o seu maior medo? Ah, barata. E aí, o que foi que ele conheceu de você? Só o seu medo de barata. Então, essa é uma questão que ele quer entender um pouco mais. E aquilo que toca, normalmente, gera uma conexão com o recrutador. O que eu responderia, tá? Qual o seu maior medo, Andréia? E aí, calma, vou dar outros exemplos. Esse verdadeiramente é o meu maior medo. Eu tenho sim medo de barata, mas encaro. Se não tiver ninguém em casa para matar, eu vou lá e mato. Eu tenho muito medo de altura, mas se tiver que encarar, se for um desafio, eu vou, né? Com aquele frio na barriga, com mal-estar, mas eu vou. Então, assim, ainda assim eu não relataria isso. Eu relataria algo que é verdadeiramente o meu maior medo. É um grande medo. O medo de barata é um grande medo, o medo de altura, mas não é o meu maior medo. O meu maior medo hoje, aliás, eu acredito que é o maior medo da maioria das pessoas atualmente, principalmente diante do momento em que nós estamos vivendo. Eu tenho medo de perder pessoas próximas e eu tenho muito medo de morrer. Né? Não pela morte em si, porque eu acredito que existe céu, que existe algo muito melhor do que isso daqui que nós vivemos, mas eu tenho medo de fazer falta para aqueles que ficam, né? Muitas pessoas não sabem, mas logo no início dessa pandemia eu perdi a minha mãe, eu tive toda essa dor, eu fiquei, ela se foi e eu fiquei, eu sei quanto foi dolorido para mim já sendo uma adulta. E eu tenho filhos, então o meu medo da morte é de me ausentar e de fazer falta para eles. Porque eles hoje são a minha motivação, inclusive para acordar todos os dias, para trabalhar, para buscar, sabe, para querer crescer profissionalmente, para ser um exemplo para eles, né? A minha educação é por exemplo, então eu quero ser para que eles vejam o que é ser e que se inspirem nisso. Então eu tenho medo, né? Eu tenho medo de me ausentar e não poder aconselhar, orientar, estimular, proteger, ensinar. Esse é o meu maior medo. Então isso é o que eu diria.
tá? Algumas pessoas vão falar, nossa, é profundo demais, é pessoal demais. É o que eu relataria. E eu, sinceramente, eu duvido que eu seria reprovada num processo seletivo dando esse tipo de resposta, porque a gente toca no outro. Todas as vezes que um candidato, ele contou alguma coisa da vida dele que era dolorida, que não era intencional de sensibilizar, e a minha intenção não seria essa, seria apenas ser sincera. O recrutador, ele percebe quando você tem a intenção de gerar sentimentos, né, para que ele se comova com a sua situação, para que ele te queira, para que ele queira contratar você por conta disso, e quando você está relatando de maneira sincera. Então, se for algo que seja sincero para você, você pode relatar. Agora, se fosse no ambiente profissional, então aí é mais delicado e a gente precisa ter muito cuidado. Por exemplo, você precisa escolher alguma coisa que não seja um tiro no pé, né? Se você vai trabalhar com palestras, você não pode falar que o seu maior medo é falar em público. Mas se você não vai trabalhar com algo que você tem que se expor assim diante de tantas pessoas, você pode falar que o seu maior medo é falar para grandes públicos. Porém, você sabe que para crescer profissionalmente, que a comunicação ela é essencial, né? Que você entende que tem uma boa comunicação, mas que em algum momento você vai participar de exposições, você vai ficar à frente de uma reunião, né? E por conta disso, você sabe dessa importância e você está buscando se desenvolver. Você pode falar que você está fazendo, por exemplo, terapia para entender por que desse medo, desse desconforto de falar em público, que você está fazendo um curso de oratória, que você está lendo um livro, um curso, que você está fazendo alguma coisa nesse sentido para sanar esse seu medo. Um outro exemplo é você falar a respeito do seu medo de não atingir os seus objetivos profissionais. Como eu disse, toda resposta ela é arriscada. Porque quando a gente fala isso, tem um porém negativo ali. Peraí, ele tem medo de não atingir os objetivos profissionais, então essa pessoa ela não acredita tanto nela. Então, se ela não acredita tanto nela, será que eu devo acreditar? Então, você pode falar isso, porém, você precisa explicar, né? Contextualizar. Então, assim, bom, um dos meus maiores medos no ambiente profissional, você pode até levar um tempinho ali, né, para formular, mostrar que foi difícil ali buscar um medo. Você pode falar, nossa, eu sou uma pessoa que normalmente encara aquilo que vem no ambiente organizacional, desafios. Mas ok, eu acho que eu realmente tenho medo que, na verdade, eu acho que a maioria dos profissionais deve ter, que é o medo de não atingir os objetivos profissionais totais, né? Mas, como forma de sanar esse medo, o que eu faço? Eu acho que exatamente por causa dessa preocupação, eu tenho uma estratégia para que isso não vire um problema mais à frente para mim, que é a busca do desenvolvimento contínuo, do aprimoramento. Eu sou uma pessoa que anualmente faz o PDI, acompanha a evolução de cada uma das ações. Sou uma pessoa que acredita muito que primeiro o profissional ele precisa entregar para depois receber. Então eu não espero que a empresa me veja e ache que eu sou um grande talento e me reconheça, mas eu espero que a empresa veja as minhas entregas, os meus resultados. E é por isso que eu busco esse aperfeiçoamento, para continuar tendo sólidos resultados e garantir que eu vá alcançando cada patamar aí profissional, né, até que eu alcance todos os meus objetivos profissionais. Mas eu considero sim que, se tivesse que definir, esse seria aí o meu maior medo profissional. Um medo que, inclusive, me motiva. Então, esses são alguns exemplos que você pode utilizar, mas é claro, formule a sua resposta. Eu trouxe alguns exemplos para que você entenda, para que amplie a sua visão, né, do que pode ser falado, como que eu falo. Então, a regra aqui é: fale do seu medo, mas já fale aquilo que você está fazendo, aquilo que você pretende fazer para sanar esse medo, né? Para sanar esse problema. Essa é a melhor estratégia para se responder a essa questão. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, gente, compartilha. Tem tanta gente precisando, você certamente deve conhecer alguém que precisa de um conteúdo como esse, que está em busca de recolocação profissional, né? Então compartilha com esse amigo, com esse familiar, eu tenho certeza que vai ser um conteúdo útil nessa situação. E se você não está inscrito, novamente te convido, inscreva-se, vem com a gente, vem fazer parte aí dessa família, que eu tenho certeza que os conteúdos desse canal vão ajudar você na sua recolocação. Deixo aqui o meu abraço e até o próximo vídeo.